No deserto das ideias ele caminhou sozinho, um nômade dos conceitos brilhando em seu caminho. Platão, o velho tirano das formas imutáveis, queria prender nossas almas duras, insuportáveis. Mas Deleuze, com seu riso dionisíaco, abriu portas para o caos, quebrando o mundo clássico. Nada de verdades eternas, nada de céus engessados, só forças vivas em fluxo, sempre transformados. Ô Platão, teu mundo é uma prisão bem arrumada, mas a vida é um rio que nunca para, jamais parada. O senso comum é uma armadilha para mentes fracas. Deleuze nos chama para sermos rebeldes sem máscara. Gilles, herói quixotesco, cavaleiro do virtual, atravessando o caos como um vento essencial no olho do furacão. Encontrou sua luz, um ponto em suspensão, onde tudo reluz. 100 anos já se passaram, mas seu grito ecoa ainda pra quem ousa sonhar além da rotina que finda. Corpos sem órgãos, livres e selvagens, recusam as correntes das normas e das imagens. Pensamento não é espelho, mas máquina criadora que explode, que transforma, que devora a hora. Heráclito tinha razão, tudo flui, tudo muda. Deleuze e Nietzsche sacudiram essa luta. Forças dionisíacas, poderes hercúleos, movem nossas vidas sempre tão rebeldes, tão belos. Ô Platão, tuas ideias são estátuas paradas, mas a vida dança em linhas tortas e rasgadas. O senso comum é um murmúrio repetitivo. Deleuze nos convida a criar nosso próprio motivo. Gilles, herói quixotesco, cavaleiro do virtual, atravessando o caos como um vento essencial no olho do furacão. Encontrou sua luz, um ponto em suspensão, onde tudo reluz. 100 anos já se passaram, mas seu grito ecoa ainda pra quem ousa sonhar além da rotina que finda. Ele viu a loucura, dançou com ela na escuridão, um abismo onde arte e vida se fundem no grão. Sem medo, apenas um abraço profundo, pois do caos recordamos afectos num segundo. Multiplicidades, devires animais, nos lembram que nunca somos iguais. Cada linha de fuga é uma chance nova, um chamado pra criar, pra romper toda a prova. Então, brindemos nossos copos pra Gilles 100 anos hoje. Um pensador nômade, um poeta sem lei. Platão pode guardar suas cavernas e sombras. Vamos com Deleuze rumo às terras sem fronteiras. Mas a pergunta paira, suspensa no ar: como viver de verdade quando tudo é tão raro? O caos nos espera, vibrante e infinito, e Deleuze sorri, sorriso sem gato bonito. Hoje eu queria falar para vocês sobre outro termo usado, em terapia ou não, mas que a gente vai definir melhor, que é trauma. A fala sobre o trauma no senso comum é mais ou menos assim: eu passei por um trauma quando eu era criança e nunca mais me recuperei. Por mais significativo que tenha sido esse trauma, não é que a pessoa nunca mais se recuperou, é que esse trauma trouxe uma mensagem que não foi reprocessada, ficou lá atrás, ficou guardado, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, Então olhar para isso, olhar para um trauma, por mais simples que ele seja, mas que mensagem ele deixou impressa na história dessa pessoa, é trabalhar um trauma objetivo, simples, muitas vezes até simples demais. Porque às vezes o que traumatiza uma criança ou uma pessoa não traumatiza a outra. Então olhar para o individual, de como as coisas foram vistas, sentidas, é trabalhar o trauma de uma forma geral. Um outro tipo de trauma que as pessoas geralmente não registram como trauma, porque não é uma coisa forte, intensa, é o trauma que a gente chama de trauma complexo, que são momentos difíceis da nossa vida, ou da nossa infância, ou da nossa
juventude ou da nossa vida adulta, né? Momentos de separação, momentos de perda, depende de como a pessoa vive aquilo, é um momento de trauma. Como um soldado que vive num momento de guerra, ele dorme em guerra e ele acorda em guerra. Então ele está num trauma mais complexo. E isso precisa ser visto também em terapia. É muito frequente que a pessoa não se sinta traumatizada, mas chegue com sintomas de estresse, né, traumático, e aí olhar para isso é muito importante. Tira um pouco o medo do sem saída, tira um pouco o medo do futuro. É nesse momento de trauma complexo que a gente consegue encontrar os nossos recursos para lidar com os momentos difíceis da vida. Então acaba sendo uma coisa muito gratificante, surpreendente, né? Olhar dessa forma para a nossa vida e trabalhar trauma, simples ou complexo. Então por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Vamos lá, agora eu vou explicar por que você estava tocando errado. Você tá vendo esses sinais aqui, ó? Primeira linha, segunda linha e essa barra aqui que eu acho que você não conhece. Muito bem, primeiro eu vou explicar essa barra. Essa barra é conhecida como barra de ritornello ou barra de repetição. O nome já diz, ela vai servir para repetir trechos. Tá aqui, esse daqui vai ser o trecho que ela vai repetir, começando aqui e terminando aqui. Vou explicar como é que vai ser. Você vai começar nesse compasso, vai vir para esse, toca esse, assim vai até chegar nesse. A primeira vez que você vai estar tocando vai ser aqui. Agora você vai voltar para tocar a segunda vez. Na segunda vez você vai tocar até aqui. Agora a segunda vez você vai tocar o 2. Deu para entender? Ficou claro? Vou explicar mais uma vez. Na primeira vez você vai tocar tudo isso daqui. E na segunda você só vai tocar até aqui e pula pro 2. Deu para entender? Eu vou botar para tocar aqui. Muito obrigado, até mais. Hello everybody, eu sou Manuel Vasconcelos Gomes, eu sou psicólogo, deixa eu pegar aqui um negócio, eu sou psicólogo, tá aqui, cadê? Tá aqui. Eu sou psicólogo, filósofo, advogado e sexólogo, estou fazendo uma especialização em esquizoanálise por conta do meu amigo Deleuze, dos amigos Deleuze e Guattari, que este canal ele é deleuziano e guattariano, porque assim como Deleuze e Guattari, eles fizeram as suas filosofias fazendo agenciamentos com aliados, fazendo fratura nas filosofias anteriores, produzindo acontecimentos nessas filosofias. Assim a gente humildemente aqui trabalhamos com meus aliados, tá? Que são meus livros aqui, o meu pandeirinho, tá? A minha caneca a minha caneca aqui do Vascão, tá? Que ninguém é de ferro. Em Vino Verita, porque esse canal também ele é schopenhaueriano, porque quem manda aqui é a vontade, os sentimentos, as emoções,
porque tudo que vem depois é o quê? É uma representação disso tudo. Nosso amigo Schopenhauer é quem rompeu com essa ditadura da razão. Então, in vino veritas, in vino a verdade, como diz Dionísio e Nietzsche. Deixa eu cantar uma musiquinha aqui para alegrar os corações, as emoções. Papai Adão, papai Adão, papai Adão já foi o tal. Hoje é Eva, tem manobra, e o culpado foi a cobra. Atravessando o deserto de Saara, e quando a minha cara, Então é isso aqui, ó. Deixa eu apresentar também aqui, ó. Eu estava andando ali na rua, incenso cannabis. Olha só, nunca tinha visto isso. Olha como é que tá o negócio. Incenso cannabis. Porra. Meu Deus do céu, né? Tem de tudo, né? Incenso cannabis. Deixa eu ver aqui. Esse negócio aqui tá muito... Ai, tá muito escuro aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Esse parangolé aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá. Mas olha só. Continuando com o negócio do trauma. Eu tô traumatizado com esse trauma, tá? Olha só, o que nós vimos aqui na linguagem do Freud é o retorno do recalcado, né? O Freud trabalhava e saía com a sua associação livre, como é que ele retornava o nosso amigo trauma, né? Nosso amigo. Depois não. Já o Nietzsche tem outro nome para isso, chamado ressentimento. É o ressentido, né? Lembra daquele Dostoiévski, Crime e Castigo? Né? Eles beberam lá, né? Tanto Freud quanto o Nietzsche, né? O ressentimento, Raskolnikov, né? Nunca esqueço desse nome. Raskolnikov, que ele matou uma senhora lá e matou a irmã dele, a filha dela aparece, a filha. Aí aquilo corroeu de uma tal maneira, então aquilo é o chamado, calma aí, aquilo é o chamado ressentimento. E o nosso amigo Deleuze e Guattari, ele tem um nome mais romântico para isso, ele chama ritornello. O ritornello, onde ele vai buscar isso? Vai buscar na teoria musical italiana, tá? Como é que ele diz que isso vai aparecer ali na esquizoanálise, na clínica, aparecer na pessoa, né? O ritornello é o refrão da música, é o refrão. Olha a genialidade de Deleuze e Guattari. Então ele diz que a gente deve tratar o ritornello, o refrão, o trauma, a repetição, como os músicos de jazz fazem com a música. O que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Quem já foi à sessão de jazz sabe como é que faz, né? Eles ouvem aquele refrão, né? Ouvem aquele refrão, e aí o que é que eles fazem? Eles criam em cima daquele refrão. É assim que o jazz. O jazz, né, é do coração. A música, quando vem do coração, ele faz isso, sabe? O músico, ele faz isso, ele cria em cima do refrão, olha só. Ele cria em cima do ritornello, sabe? Então ali ele traz uma coisa nova. Olha a genialidade do Nietzsche. Então, criar em cima do trauma. Criar em cima do trauma é como a psicoanálise trabalha. Deixa eu ler meu papelucho aqui, que não é de ferro, tá?
Isso aí está no platô 4, né? Olha só, a repetição do refrão na música, termo tirado da teoria musical italiana. Utiliza o jazz para produzir a diferença, olha só, utiliza o jazz para produzir a diferença. No jazz, a criação vem da observação da repetição, olha aí, ele fazendo uma analogia da cura. Em cima dela, o músico cria algo novo, não repetitivo, tá? Assim é na clínica terapêutica, tá? O terapeuta deve observar a repetição, tá? Deve a repetição, que é aonde, no território, que é o território onde a pessoa fica. A pessoa, quando está no trauma, ela fica naquele território. Não sei que fogos é esse aqui. É a inauguração da praça, foi a Praça São Penha, como é a 114 anos da Praça São Penha, aí. Isso aqui até é fogo lá do Salgueiro. O pessoal antigamente dizia que tá chegando a polícia aí, então toca isso aí. É lá na Praça São Penha, tá soltando fogos. Olha só, então a pessoa quando está no trauma, está dentro de um território, gente. Está num território e é difícil sair daquilo, é como se fosse uma pessoa aprisionada. Já pensou uma pessoa aprisionada dentro de um quarto o tempo todo? É isso que é o território, tá? O terapeuta vai, então, procurar o quê? Ele vai procurar, com a ajuda do indivíduo, claro, né? Tá? Então tem um agenciamento ali, o terapeuta e a pessoa. Por isso que a terapia é boa, porque já tem um agenciamento. A gente só se modifica, só se recria através de agenciamentos. Se recriar sozinho é quase impossível, né? Porque nós temos que ter outros signos, né? Para gente, para incorporar ao nosso inconsciente, o inconsciente produtivo, né? Para poder a gente criar novas linhas flexíveis de fuga, para poder a gente alcançar outros territórios, tá? Então com a ajuda do terapeuta, então o que acontece? A gente vai procurar as margens desse território. Olha que riqueza da análise. A gente está no território. Como é que a gente sai de um território? A gente tem que procurar as margens dele. Porque se a gente ficar no centro dele, a gente nunca vai alcançar o território. Então, procurar margem. O que é procurar margem de um território psíquico? É procurar novos agenciamentos. Procurar sair desse território, procurar novos agenciamentos, para alcançar outros territórios, tá? Para alcançar outros territórios e buscar diferença. E com isso a gente está trabalhando o quê? As nossas máscaras do ego, como dizia o Freud, e a nossa rustificação que foi endurecida ali, está nas linhas duras, tá? A gente, olha só, os exemplos que a gente vê aqui, o Nietzsche já dizia, né? Que não existe fatos. O que existe são coisas no mundo, tá? Os fatos a gente faz com a nossa significação do mundo. Desde criança a gente vai dizendo, olha meu filho, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é mamãe, isso aqui é papai. Isso aí a gente está significando as coisas, né? A gente não diz para uma criança, só aponta o dedo. A gente já fala a palavra para significar a coisa. Então, é assim que é o mundo. Então, um dia desse eu estava passeando com a Silvânia, aí pela minha esposa, né? Aí pela Maracanã, dando volta no Maracanã, que o Maracanã é a praia do tijucano, né? Ele não tem areia para andar, né? Então ele vai andar em torno do Maracanã, né? Então eu falei para ela, já pensou, viu, uma porra de carro, a gente atravessar a rua, aquele monte de carro assim, parece até naquele filme lá, o Apocalipse, né? Que o Kubrick coloca aquela, é o Kubrick, né? Cavalgada das Valquírias, né? O Kubrick que é não lembro quem é o diretor.
Cavalgada das Valquírias do Wagner, né? Então eu falei, já pensou um cara assim da pré-história, um cara assim da antiguidade e botar ele aqui no mundo, como ele vai significar isso aqui, não é? Claro que ele vai significar de acordo com o mundo dele. Se for da pré-história, ele vai pensar que tudo é dragão, né? Tudo aqueles bichos da pré-história que não vão enfrentar eles. É assim que funciona a nossa cabeça. Aqui os nossos aborígenes da América do Sul, quando o pessoal chegou aqui, né, os europeus, né, os colonizadores, né, eles depois os jesuítas conversando com eles, né, aprenderam as línguas, eles pensavam que eram deuses, né, porque na mitologia deuses os gregos era assim, cheio de coisas, né, e também eles pensavam que as caravelas eram baleias. Olha só como funciona o negócio, né? É assim que é o trauma é assim. Ele põe significação, ele tem linhaduras para significar o mundo. Então a gente vai olhar o mundo de acordo com a mensagem que ele manda. Por isso que a gente briga com todo mundo, por isso que a gente fica sozinho, ninguém presta, não sei o quê, depressão, ansiedade, essa merda toda, né? Por causa disso, porque ele tá mandando na gente, é um alienígena, já falei, ele é um alienígena, tá? Eu vejo nesse negócio da significação também, a minha afilhada, que morava em Minas, então lá em Minas o pessoal não vê o mar, né? Sabe, só pela televisão, assim, alguma coisa que... Ela era muito pequenina, então ela chegou no Rio, assim, nós estávamos na Barra de Tijuca, ela e meu irmão. Aí ela olhou para o pai e disse assim, pai, que piscinão. Olha só a cabecinha dela como é que era, né? Porque ela associava aquilo com a vida dela de piscina lá na cidade que ela morava, né? Sabe, tinha visto na televisão e tudo, tá, mas garoto pequenina, né? Veio logo aquilo da piscina com, né, aquela associação. Também um outro meu sobrinho neto de Belém, Belém é muito quente, né? Então se usa muito ar-condicionado lá, né? Pessoas que têm poder, tem um pouquinho de grana, né? Aí ele, quando chegou aqui no Rio em junho, tava frio pra caramba, ele olhou pra mãe dele disse assim, mãe, aqui tem um ar-condicionado grandão, né? Você vê como é, né? Então a gente significa o mundo de acordo com os signos que a gente traz. Não adianta. É por isso que o Deleuze é contra a interpretação. Porque quando a gente interpreta, a gente coloca tudo na conta dos signos da gente. Não adianta dizer, fiz análise durante tantos anos, tirei toda... Não vai tirar, porque se você tirar aquilo, você se anula. É impossível isso. Então, quando a gente interpreta, o que é que a gente faz? A gente coloca dentro do signo da gente e joga o nosso mundo para o mundo do outro. Aí vem aconselhamento, aí vem estrutura de vida para o outro, aí vem caminho para o outro, esse negócio todo. Tem que experimentar, fazer agenciamento, experimentar, que ali você vai modificar o teu inconsciente maquínico de produção, ele vai se recriar através dos agenciamentos. Experimentação em vez de interpretação. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, como é a esquizoanálise. A esquizoanálise, ela para trabalhar com o trauma que ele faz cartografias de desejos, cartografias das linhas. Então, o que é o trauma? O trauma é uma linha dura que se instalou em você, é um território que se instalou em você, tá? Então, o que é que ele faz? Vai procurar margem, vai procurar com agenciamentos, vai procurar fraturas dessas linhas duras, tá? Para criar
linhas flexíveis e linhas de fuga para criar outros territórios e outros modos de vida. É assim que funciona a esquizoanálise. Tá legal? O primeiro tem a desapenização, né? Depois isso aqui é uma etapa, né? O Deleuze também tem, o Deleuze-Guattari também é uma coisa muito rica, que é comparar a clínica como a criação de uma obra de arte. A Rosa Dias tem a vida como obra de arte em cima do Nietzsche, né? Tá? Então ela fala assim, nós temos que voltar a ser criança. Por quê? Porque a criança, ela ainda não está cheio dessas linhas duras que atrapalham a criatividade, né? Ela ainda está livre dessa linha dura. Então, ser criança, na linguagem do Deleuze, é voltar a ter linhas flexíveis, a ter linha de fogo para a criatividade. Isso ele faz, cuidado aqui, que isso aqui para deixar não demora muito. O que é que ele faz? Ele diz assim, veja só o artista criativo, aquele que cria, como é que é. Ele não chega em frente a um quadro, como se pensava, um quadro branco para pintar. Se ele chegar em frente a um quadro branco para pintar, ele vai repetir tudo aquilo que já existe. Na realidade, o cara que cria, o artista que cria, ele chega diante de um quadro negro, um quadro cheio de coisas que já existem, né? Por exemplo, Van Gogh, quando ele vai criar, se ele pintar, voltado com toda aquela coisa que ele aprendeu na escola de arte, técnicas de pintura, as vanguardas que tiveram antes dele, não é? Os modos de pintar, essas coisas todas, ele vai repetir. Então, o que ele tem que fazer? Ele sabe que isso aí é um quadro negro, ele tem que afastar aquelas linhas pretas, as linhas duras, criar fraturas nelas, tá? Para aparecer linhas flexíveis e linhas de fuga para a criação. É desse modo, né, que há a criação. Vê Deleuze e Guattari, quase todo filósofo que criou uma filosofia nova faz assim. O que ele faz? Ele, se for, né, como o Deleuze fala na imagem do pensamento, se ele for copiar aqueles filósofos anteriores, o que ele vai fazer? Ele vai repetir aquilo tudo. O que ele vai fazer? Ele vai ali, naqueles filósofos, e aquilo tudo é linha preta, linha dura, ele vai fazer fratura neles, para surgir acontecimentos. Então, dali, ele sai a criatividade, linha flexível, linha de fuga, que é a filosofia dele. Por exemplo, no Platão, o que Deleuze faz? Ele vai no Platão lá e acha fraturas naquilo, não é? Que é, por exemplo, o simulacro. Então, deita e rola em cima daquilo. Ele faz a inversão do platonismo, tá? Então, é isso. O terapeuta, quando lida com o trauma, ele tem que trabalhar, né, como se fosse uma obra de arte, para produzir naquela pessoa, tá? Como diz, a vida como obra de arte, criar em cima do trauma, sabe? Daquele bicho feroz que está apurreando a vida da pessoa. Eu tive vários casos desse, não é? Um tempo desse, a senhora com depressão lá, ela não queria sair daquele território, queria remédio, O senhor não tem algum remédio então, para mim? O senhor não tem algum... Eu não posso medicar, eu não sou médico, não sou psicólogo, sabe? Ela queria, então, para sair daquele território, para criar uma fratura naquilo, é muito difícil, porque a pessoa se estabiliza naquilo. Alright, deixa eu cantar uma música aqui. Eu até apanhei aqui a minha lista de músicas. Deixa eu ver aqui.
tá? Aquela música do Gonzaguinha, né? De um menino, as águas vão rolar, a rapa cheia eu não quero nem contar. Passa a mão no saca, 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 rolha, até me afobar, deixa as águas rolar, as águas vão rolar, a rapa cheia eu não quero que sobrar. Passa a mão no saca, 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 rolha, vou até me afogar, deixa as águas rolar. Au revoir, de leve. Quando o recalque tem o seu fracasso, revelam-se os desejos mais viscerais por atos falhos ou fantasias e sintomas neuróticos que ousam retornar. Vai escapar pro consciente se deformando, é a pulsão pressionando o seu caminho até lá. Para inscrição se esvair, deve ter semelhanças de outros, experiências iguais. Vou te falar uma vez, preste atenção por favor. As condições são só 3. Pulsão só vai retornar na consciência ficar. Quanto mais energia investida, mais ela vai escapar. Para evitar o desprazer, nossa atenção declinar. Barreiras enfim são quebradas, descargas então a passar. Olha só aqui, Escola de Arte Visual do Parque Lago, onde foi filmado o Macunaíma, olha só. Aí. Tá vendo só? Dá uma volta aqui. Vou mostrar. Aqui.